queridos amigos, queridos companheiros, bom dia. Que Deus nos ilumine a todos e que possamos absorver um pouquinho do que a doutrina espírita nos presenteia. Diz que a última coisa que a gente consegue encontrar quando a gente escreve alguma coisa, ou pretende escrever alguma coisa, é o título. Eu li bastante sobre o assunto, já fiz essa palestra em outros lugares, mas nunca eu conseguia encontrar um nome, porque para tudo a gente tem que dar um nome. Então, eu cheguei à conclusão, após um estudo, que deveria se chamar Mudanças para Ser Feliz. Nós sabemos que a pérola é uma das joias mais belas que o ser humano pode usar. Ela é burilada pela própria natureza. A ostra, alguns tipos de ostras se acomodam dentro de uma concha. E existe dentro dessa concha um espaço de preservação para ela, para que ela possa viver bem, com saúde, sem agressões. Mas acontece que às vezes, mínimas coisas perturbam essa ostra. E às vezes um grãozinho de areia entra dentro da concha e começa a ferir a ostra. E a ostra, num mecanismo de defesa, ela começa a soltar uma substância que se chama nácar. Então, cada vez que ela se sente machucada, ela solta essa substância e o grãozinho de areia é revestido de nácar. Então, leva-se muito tempo, muitos anos, para se formar camada a camada de nácar. E ele vai envolvendo até ficar uma pérola, uma joia redondinha, brilhante, iluminada, que vem para nos embelezar. O ser humano é a mesma coisa. O ser humano vai se transformar com o nácar dos seus pensamentos, da sua atmosfera psíquica, ao contato com as suas agressões. Conforme o ser humano vai sofrendo agressões dentro de si, ele vai criando mecanismos de defesa para sofrer menos. E com isso, a pérola que existe dentro de cada um vai se formando ao sabor do acúmulo de sabedoria que vamos fazendo em nosso próprio benefício. Eu até a semana passada desenvolvi com os funcionários do Hospital Bezerra uma análise do nosso dia a dia. O que é que falta para a gente ser feliz? Nós temos tudo, mas o quanto é que nós investimos em nós mesmos e nos prepararmos para essa defesa e burilamento do nosso eu. Na roda das necessidades humanas do Masman, ele faz uma abordagem que, para o ser humano ser feliz, ele precisa completar 8 itens essenciais. Primeiro, espiritualidade, relacionamentos, família, o trabalho profissional, a saúde, o prazer, o dinheiro e os sonhos.
isso preenchido por nós é que nos vai transformar em pessoas mais alegres. Então, para que eu possa trabalhar essa roda da vida, eu vou precisar de uma colaboração assim, meio rapidinho, para a gente poder analisar. Aqui eu tenho um indivíduo feliz, mas nós vamos criar uma pessoa fictícia a partir de uma análise. Então, eu vou pedir para alguém dar uma nota de 0 a 10 para essa pessoa que nós vamos criar nesse quadro. Com relação à saúde, quem quer dar nota de 1 a 10 para a gente formar uma pessoa? Será que hoje nós conseguimos ter uma saúde mental, espiritual, física, 100%? Quem é que pode dar uma nota? Luizinho, quanto você dá para a saúde do nosso paciente? De 1 a 10? 6. Ai, ai, ai. Quem é que pode... me arruma um, Luizinho, que eu só trouxe um, por favor. Quem é que pode dar uma nota, por exemplo, para a diversão? Será que nós temos condições financeiras, temos dias que a gente pode falar, nossa, eu tirei para o meu prazer, mas o prazer no sentido de diversão, no sentido de lazer. Quanto que será que a nossa pessoa que investe nisso? Quem pode responder? Quanto? 5. Bom, dinheiro. Quem anda com a situação financeira boa? Todos nós aqui, ninguém tem dívida, ninguém faz empréstimo, ninguém passa necessidade. Aqui nós somos perfeitos. Mas essa pessoa, quanto que nós daríamos no item dinheiro para ela? Senhor? 4, tá bom? Aqui. Bom, agora com relação a sonhos, as aspirações. Quem daqui tem como meta, por exemplo, chegar à posição do Bill Gates? E o quanto investe em si para isso? Quantos daqui investem nos seus sonhos para que eles se realizem e se concretizem? Quantos? A senhora de roxo aí, a senhora mesmo. 8. Oba, nossa pessoa aqui já está. Quantos agora investem em relacionamentos? O senhor. Será que o senhor consegue se relacionar, a nossa pessoa consegue se relacionar bem no ambiente de trabalho? Só tem amigos? É só felicidade? Dá licença. Nota. 7. Opa, feliz. Gente, vocês desculpam, mas eu estou com gripe, não é a suína. Família. Quantos daqui conseguem viver feliz? Filho não tem problema de comportamento, filho é feliz, tem saúde, chega cedo em casa, não 6 horas da manhã, mas por volta da 1. Bom, quantos daqui conseguem avaliar o ambiente da família? O marido e a mulher namoram o tempo todo, sentem prazer, sentem a verdadeira confiança um ao lado do outro. Vamos pegar, deixa eu ver, o senhor. Nossa! Que bom! Agora, o trabalho. Escuta, vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou levantar cedo, vou sair resmungando da cama, às vezes brigando porque eu queria dormir um pouco mais. Eu saio de casa infeliz, eu mostro para os meus filhos que eu estou indo contrariado para o ambiente de trabalho.
Eu chego no trabalho de cara feia, mal-humorada. Eu estou contente com o meu trabalho? Ele me satisfaz? Eu fico às 8 horas nele, envolvida com o que eu tenho que fazer e procurando mais serviço para fazer ainda? Ou eu empurro o dia com a barriga? Quem aqui pode dar nota para essa nossa pessoa? 8,5? 2? Bom, saúde, tudo. E agora falta espiritualidade. Será que a gente entendeu o que é espiritualidade? Espiritualidade não significa religiosidade. Religiosidade é uma coisa até meio triste, porque a religiosidade etiqueta as pessoas num segmento religioso. Então, uns são católicos, outros judeus, outros evangélicos, outros espíritas, e cada um quer ser melhor que o outro. A verdade de cada um é melhor que a outra. Mas será que essas religiões não ensinam alguma coisa de comum? Então, é essa coisa de comum que existe entre as religiões é que é o importante. O quanto de bondade, o quanto de generosidade, o quanto de doação, o quanto de renúncia, o quanto de piedade, e aí afora. Será que a nossa pessoa é uma pessoa que conseguiu atingir a espiritualidade? Que está além da religiosidade dela? Tossindo muito. Quem poderia dar uma nota? Depressinha, porque eu tenho muita coisa para falar. 3. Então, esse ser humano aqui, essa pessoa que nós avaliamos, ela é diferente de nós, porque nós formamos um círculo perfeito. Vamos ver se essa pessoa é feliz. Então, ó, aqui, 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 aqui e aqui. Formamos um círculo. Essa roda aqui, que ela deveria formar para ser feliz, mostra uma pessoa equilibrada? Não. Então, nós podemos dizer que a maioria de nós ainda não conseguiu fazer a roda das suas necessidades para ser feliz. A maioria de nós se encontra aqui, nesses picos de insatisfações que não deixam uma pessoa plena, realizada. A doutrina espírita é uma doutrina racional que se encontra à nossa disposição para que a gente absorva desse ensinamento algumas coisas para que a gente possa mudar e reestruturar a pessoa que nós somos. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina baseada na lei de Deus. E, mediunicamente, Moisés recebeu os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos regulam a vida espiritual de cada um de nós. O primeiro mandamento é de uma sabedoria tão grande, tão perfeita, porque Deus é perfeito. Então, o primeiro mandamento fala: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e ao próximo como a ti mesmo. Esta pessoa não se ama. Esta pessoa não consegue enxergar além dos seus momentos infelizes. Quando Moisés psicografou, ele
observou que esse ensinamento divide bem o que Deus quis mandar de recado para cada um de nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui ele se dirige às pessoas que não conseguiram ainda sair da matéria, do entendimento que a vida ela está além do aspecto material, de todo o coração. Então, o coração representa a matéria. Depois ele continua, de toda a tua alma. Nós sabemos que a doutrina espírita faz a divisão de alma e espírito, se bem que ambos sejam a mesma coisa. Alma, ele quis se referir ao encarnado que ainda, embora apegado à matéria, ele já consegue ir além da matéria. Ele já consegue se espiritualizar. Ele consegue ter ações. Então, Bezerra, até a dó, não me deixa tossir. E a alma que reside em nós é que precisa ser burilada. É a pérola que precisa ir se corrigindo. Depois ele fala também de todo o teu espírito. Ele quer dizer que os que já atingiram o amor-razão, que já agem dentro do entendimento, da racionalidade, da bondade. Então, quando nós nos purificamos, nos melhoramos através dos sofrimentos e dos burilamentos, nós, então, superamos a nós mesmos e atingimos um grau tal de espiritualidade que nos deixa felizes e nós transformamos as outras pessoas também através do nosso exemplo. No livro, aqui na revista Universo Espírita, existe um quadro que eu deveria colocar até por questão de metodologia, mas como o Chico está me gravando, eu não posso estar muito na lousa. Mas o quadro é dividido em 3 etapas. Ele fala da evolução individual, ele fala da evolução social e ele fala da origem do mal que reside dentro de cada um de nós. A evolução individual é aquela que o próprio indivíduo busca fazer. São as mudanças que cada um de nós deve fazer para se melhorar. Ela começa, a evolução social, individual, aliás, primeiro, com 3 itens, baseado na 10ª lei divina, que é a lei de justiça, amor e caridade. Na avaliação dos estudiosos, o nosso burilamento deve começar de cima para baixo, quer dizer, de justiça. Justiça nós não construímos em nós, mas nós desenvolvemos o senso de justiça porque já vem íncito esse conceito de justiça dentro da nossa alma quando nós nascemos. E esse senso de justiça, ele é um conceito de leis presentes na alma. Nós temos em nós, só que carregamos, o senso de justiça carrega esse conceito de justeza dentro de nós mesmos. Então, nós apenas vamos corrigindo aquilo que já existe de nós. Está na natureza. E ela se encontra, esse senso de justiça, na justiça dos homens e na justiça de Deus. A justiça dos homens, ela varia de época para época, de país para país e de sociedade para sociedade. Esse conceito de justiça humana. Agora, o conceito de justiça divino é imutável.
Ele é para todas as épocas, todos os povos e todas as sociedades. E nós devemos desenvolver em nós, através do amor, esse conceito de justiça. O que é o amor? Observem que eu citei um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e ao teu próximo como a si mesmo. A maior, a mais perfeita definição de amor se encontra no primeiro mandamento. Será que nós amamos de verdade ou nós esperamos o retorno das coisas? Será que o nosso senso de justiça já desenvolveu em nós, acionou o gatilho desse amor renúncia, desse amor generoso, desse amor compreensão, desse amor que nós entendemos como a universalidade dos sentimentos e não esse apego sensual, sexual, passional? Será que nós já conseguimos fazer a diferença? Porque sem justiça, sem amor, nós não completamos a tríade para a evolução individual, que vai se processar através da ação da caridade. Então, a essência da evolução individual é o quê? A justiça. O potencial dessa essência se encontra no amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro vai se manifestar através das ações da lei de caridade. Deu para entender como se processa a evolução do ser humano para a felicidade, para o crescimento espiritual? Então, a caridade, gente, ela tem várias facetas. Será que nós temos caridade para conosco mesmo? Será que nós cuidamos de verdade da saúde do nosso corpo, do nosso espírito? Será? Será que nós observamos os cuidados que precisamos ter para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física? Então, a caridade para conosco mesmo. Depois, a caridade para com a família. Quanta prepotência, quanta arrogância, quanta agressão existem nos lares hoje. Um porque é pai, faz porque eu mando. A mãe, aquele acúmulo de mágoa, de ressentimento, educando filhos revoltados, infelizes, sem criatividade. Será que nós temos a caridade dentro da nossa casa nas mínimas coisas? Será que nós somos capazes de gestos ínfimos para tirar a sobrecarga das costas de alguém dentro da nossa família? Será que nós vamos, plagiando aqui um exemplo que nós tivemos há 15 dias atrás, vamos ao armário, pegamos um copo limpo e tomamos a nossa água e deixamos lá na pia para um marmitão lavar? Sendo que eu tenho um copo só e a marmitona da mãe tem uma dúzia, 2 dúzias de copo. Isso é caridade. Começa dentro de casa. Quantos estendem a própria cama? Isso é caridade. A caridade na família. Quantos são incapazes de engolir a verborréia para não magoar o coração do outro dentro de casa? Isso é caridade. Quantos são capazes de renunciar verdadeiramente para o equilíbrio e a harmonia do lar? Isso é caridade. Depois nós temos a caridade nas atividades profissionais. O que a gente mais ouve, e eu falo porque fui professora há 30 anos, e me encontro dentro do Hospital Bezerra há 11 anos. O que a gente mais ouve é: eu não ganho para isso. Isso é apagar uma luz. Isso é fechar uma torneira. Isso é ajudar o colega que às vezes está sobrecarregado. Então, isso é caridade no ambiente de trabalho.
é ser companheiro, é ser parceiro, é ser amigo. É ter ouvidos para ouvir a dor do companheiro dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho e na vida religiosa. Será que nós somos caridosos dentro da nossa casa espírita com o nosso semelhante? Será que o companheiro que está ao lado, nós conseguimos ler na atmosfera psíquica o quanto de problemas ele está carregando? Será que nós conseguimos observar nos olhos do nosso companheiro a súplica de uma palavra amiga? A súplica de um ombro amigo para poder chorar? Caridade dentro do ambiente religioso. Depois, no relacionamento social, que é um ambiente de ostentação, que é um ambiente em que as pessoas se mostram como verdadeiramente são, infelizes na maioria dos casos. Será que a gente consegue ficar caladinho e ouvir a jactância daquela pessoa no ambiente social? Será que nós conseguimos entender as pedras do caminho dela, os artifícios que ela usa para se mostrar feliz, melhor que as outras? Isso é caridade também. E depois a caridade na vida íntima, na vida interior, que congrega todas essas caridades. É aquilo que a gente pode influenciar até na política e na economia. A gente pode diminuir sofrimentos e dores. Será que a gente consegue fazer? Isso é crescimento individual, evolução individual. Agora nós vamos passar para a evolução social. Nós sabemos que nós, moradores desse planeta, nós já reencarnamos infinitas vezes. E que essas encarnações foram a experiência para que a gente chegasse até aqui, em cada encarnação melhorando um pouquinho. Então veja, na evolução social, nós temos que observar os princípios transformados em leis naturais, que é a lei de liberdade, a igualdade e a fraternidade. Aqui a evolução não começa da liberdade, ela começa da fraternidade. Se eu entendo os princípios que norteiam a caridade, eu consigo entender o meu próximo como o meu frater, o meu irmão, porque todos nós somos filhos de Deus. Então eu vou observar e vou entender as escolhas do meu irmão. Eu não vou acusá-lo pelas escolhas dele. Ele tem a liberdade para isso. Então, a primeira coisa que nós temos que observar nos nossos relacionamentos para crescimento, para que todos nós possamos crescer juntos, é a fraternidade. Uma vez que nos entendemos como companheiros de uma jornada e que nós nos ajudamos mutuamente para que o ambiente fique cada vez melhor, então eu estou desenvolvendo a fraternidade. O quanto eu dou de mim para que o mundo seja melhor, fraterno. Depois nós temos a igualdade. Perante Deus, mesmo que uns sejam milionários, bilhardários, miseráveis, todos, na visão de Deus, são iguais. Essas condições são as necessidades que possuímos para nos burilar nesta encarnação, certo? Mas isso não diferencia o ser humano. Ao abrir um ser humano, nós vemos que todos são iguais. Todos possuem um corpo de carne, musculatura, ossos, glândulas e assim por diante. Todos somos iguais perante Deus. Mas cada um tem o seu estágio evolutivo. Mas não deixamos de ser iguais diante da bondade de Deus.
A Revolução Francesa, ela surgiu na França após uma escuridão de sofrimentos na Idade Média, e no século XVIII, as classes intelectuais, as classes proletárias, as classes de agricultores resolveram se unir, fraternidade. E todos viram que eram iguais e que a monarquia e a religião os tratava de maneira diferente na cobrança de impostos. Então o monarca cismava que uma determinada região tinha que pagar um imposto e que outra região tinha que pagar outro imposto. Quer dizer, tributos diferentes para as mesmas coisas. E eles reagiram, surgiu a Revolução Francesa, sustentada pelo princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. Foi o suficiente para preparar o terreno para o advento da doutrina espírita, que se deu em 1857. Então veja, e a doutrina espírita fala na liberdade, que é uma lei, na igualdade e na fraternidade. Então, nós só seremos pessoas livres se tratarmos o nosso semelhante como iguais em todas as situações da vida. Porque observem bem, se chega um político engravatado, perfumado perto de nós, nós nos melamos de deferência, mesmo sabendo que é um corrupto, um sujo, um estuprador. Nós reverenciamos aquele ser. E do nosso lado, no dia a dia, nós tratamos com indiferença, muitas vezes, aquela pessoa maltrapilha, mal vestida, sem cultura nenhuma, pela aparência física dele. E internamente é uma pessoa coberta de valores humanos e que nós tratamos de qualquer jeito. Nós não o reverenciamos pelo que ele é. Então veja, é isso que nós temos que observar na nossa vida. E assim nós seremos livres. Porque quanto mais livre for uma pessoa, mais ela cresce, mais ela voa. Mas no meio do caminho sempre tem uma pedra. E nós trazemos no nosso íntimo a origem do mal que ainda reside em nós. Porque nós não trabalhamos a nossa evolução espiritual individual. Não trabalhamos a nossa evolução coletiva, que é a evolução social. Então, por quê? Porque dentro de nós existe um ranço de atraso muito grande, que se encontra nos excessos do instinto de conservação, que é estudado no capítulo 5º do livro dos Espíritos, a lei de conservação. Nós devemos preservar a nossa vida, nós devemos querer bem, nos vestir bem, estar bem. Por quê? A partir do momento que eu quero mais do que o fulano, do que a ciclana, ou porque o fulano, ou porque a ciclana tem, eu desenvolvo, eu desencadeio em mim sentimentos de vaidade, sentimentos de arrogância, que são projetados no inimigo número 1 da nossa evolução, que é o quê? O nosso orgulho, que nos prende ainda no atraso moral e espiritual. O orgulho é a nossa perdição, porque nós nos fixamos não nas coisas espirituais, que é aqui, nesse campo, mas nas coisas materiais, o que atravanca a nossa evolução. Depois, nós temos que observar que essa trava que existe em nós, reside esse orgulho no quê? No nosso ego, que é o nosso lado escuro, que é o nosso lado doentio, que se transforma numa qualidade extremamente negativa, que é o egoísmo. Veja, que eu posso me amar, eu devo me amar, eu devo me cuidar. Isso se chama self,
que é o meu eu sadio, é o meu eu iluminado. Do meu self, a proporção que eu quero as coisas para mim, eu quero para o meu semelhante. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, eu fiquei sabendo de um concurso. Eu não aviso ninguém, eu não comento com ninguém, porque só eu quero aquela vaga. Isso é o quê? Egoísmo. Agora, se eu chego e falo, ó, fulano, abriu um concurso, vamos prestar? Eu já quero para mim e já quero para o semelhante. Isso chama auto-amor. O auto-amor, ao mesmo tempo que se vê, ele quer partilhar com o semelhante. Essa é a diferença do egoísmo e o auto-amor. E nós ainda nos apegamos ao egoísmo. Nós temos que tirar essa mácula da nossa alma. E, para isso, nós precisamos assimilar intimamente o conceito de ética e o conceito de moral. Porque isso está íncito na epístola primeira de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, nós podemos fazer tudo, mas nós não podemos. Por quê? Porque existe um antagonismo entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E isso é que nos vai transformar em pessoas melhores. O que é a ética? É um juízo de valor sujeito ao nosso ponto de vista. Certo, errado, bom, ruim, bem, mal. E agora, a moral, gente. O Livro dos Espíritos, na questão 629, diz que a moral nasce da compreensão das leis de Deus. É uma regra para a gente se conduzir bem no dia a dia. Transformando isso numa linguagem bem vulgar e bem popular, lavada e rasgada, é o brio que corre no nosso rosto, é a vergonha, o sangue que sobe à nossa face diante de algumas ações nossas, são os bons costumes. Isso é moral. Moral e ética. Tudo nos é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas eu não posso deixar de analisar se convém eu fazer isso. Com isso, gente, nós vamos nos amadurecendo e entendendo esta roda das necessidades que nos levam a um caminho racional de análise consciente de como eu posso fazer mudanças em mim para ser uma pessoa menos triste, menos infeliz. Eu preciso ser uma pessoa feliz o quanto antes, mas nós somos uma pérola que estamos sendo burilados lentamente. Mas se eu desenvolver um gatilho chamado vontade e persistir com esse gatilho acionado, lentamente, esse lentamente é um pouquinho mais depressa, eu vou me sentindo melhor. Porque eu passo da evolução do meu eu para a evolução do todo. E ao conviver, que é o objetivo da nossa estada aqui no planeta, eu vou me sentindo melhor, eu vou fazendo as coisas melhores e a roda da minha vida vai ficando perfeita. É fácil? Não é. São tantos os descaminhos, porque nós só temos 2 caminhos a seguir. Nós temos o caminho das portas largas e nós temos o caminho das portas estreitas. As portas largas é aquilo que eu faço tudo sem me importar com as consequências. A da porta estreita, eu posso e faço respeitando e observando
as consequências daquilo que é produto das minhas ações. Não é fácil, mas no dia a dia nós podemos nos tornar pessoas melhores para nós mesmos, para os nossos semelhantes, para o mundo, porque a proporção que o indivíduo melhora, a coletividade vai se melhorando. Então, o meu recado hoje é que a gente sabe os caminhos. Todos nós sabemos os caminhos. É preciso acionar a vontade. E que, no dia de hoje, nessa convivência amorosa, generosa, que eu vejo pelos olhares de todos vocês, na paciência que tem em me ouvir, em que eu sinto a empatia nos envolvendo, sou contagiada pelos olhares de vocês, pela atmosfera psíquica de vocês, e ao mesmo tempo vocês carregam um pouco de mim, e nós vamos saindo daqui melhores do que nós entramos. Vamos sair daqui com elementos para reflexão. Reflexão para nos tornarmos melhor e para ajudarmos o mundo a ser melhor. Meus irmãos, que todos saiam daqui com muita paz, com muita harmonia e com um desejo imenso de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa feliz. E que esta semana que vem para frente seja que vem pela frente seja uma semana de realizações felizes. Que onde quer que estejamos, consigamos ser uma velhinha, um ponto de luz a mostrar com o exemplo de que queremos ser melhores. Muita paz para todos.